Instrumentação industrial essencial. Capítulo 20. Medição de vazão com superfícies livres. O livro encontra-se disponível no site abaixo. A medição de vazão ou escoamento de líquidos com superfícies livres são encontradas em canais abertos ou tubos parcialmente preenchidos. Canais abertos, ou simplesmente canais, são estruturas usadas para o transporte de líquidos de um ponto para o outro. Se caracterizam por apresentarem superfície livre exposta à pressão atmosférica local. Em tubos fechados, o escoamento é caracterizado pelo número de Reynolds, o qual é dependente do diâmetro do tubo, da velocidade e da viscosidade do fluido. Em canais abertos, o escoamento é caracterizado pelo número de Flood, o qual é dependente da velocidade e da profundidade do líquido e do formato do canal. Medição de vazão de líquidos com superfícies livres. Em canais abertos por calhas e vertedouros. Consiste de canais nos quais a medição é feita por estrangulamento à passagem do fluido, formando uma represa cujo nível é proporcional à vazão. Em canais abertos por métodos velocidade e área, consiste de sensores ultrassônicos, radar ou laser que obtêm a vazão em canais através da medição da velocidade e da área separadamente. Em tubos parcialmente cheios, através de medidores magnéticos. Número de fluid e escoamento crítico. Distúrbio provocado pela queda de uma esfera na superfície da água. Fluido parado gera ondas concêntricas. Fluido em escoamento gera ondas excêntricas. Em escoamento subcrítico, a propagação ocorre no sentido do fluxo e contrafluxo. No escoamento crítico e supercrítico, somente no sentido do fluxo. O escoamento crítico de líquidos com superfície livre é obtido através de lombadas e ou estreitamentos em canais. Equação da continuidade em canais abertos retangulares. Ao longo de uma tubulação, a vazão volumétrica Q é dada pelo produto entre a velocidade e a área. Em canais abertos, devido à presença da superfície livre, a área não é constante e por isso a expressão da equação da continuidade é obtida pela vazão volumétrica Q normalizada em relação à largura do canal. A vazão volumétrica por unidade de largura ao longo do canal é obtida pelo produto entre a velocidade V e a altura h. Energia específica e profundidade crítica em canais abertos. A energia específica E é aquela devida à profundidade h e à velocidade v do fluido. Seção 1. Seção 2 de estrangulamento e seção 3. A profundidade crítica é aquela correspondente à energia específica mínima. Lombadas e ou estreitamentos são usados em calhas de medição de vazão para aumentar a velocidade do líquido e produzir escoamentos críticos. Uma obstrução num canal capaz de produzir um escoamento crítico ou supercrítico atua como um separador ou isolador hidráulico, no sentido de que os distúrbios e variações de nível ajusante não se propagam no contrafluxo através da obstrução, ou seja, o nível amontante não é afetado pelas variações do nível ajusante. No escoamento subcrítico, a profundidade é alta e a velocidade é baixa, enquanto que no escoamento supercrítico ocorre o oposto, ou seja, a profundidade é baixa e a velocidade é alta. Frequentemente, o escoamento crítico é chamado de estrangulado ou blocado. Escoamento em canais com lombadas. Altura subcrítica da lombada, altura crítica da lombada e altura supercrítica da lombada. Escoamento em canais com estreitamentos. Estreitamento subcrítico, estreitamento crítico e estreitamento supercrítico. Vertedores de placa fina. Trata-se de uma calha com duas seções em desnível, cujo líquido escorre através de um entalhe formando um jato. A vazão é medida através do nível a montante. Formato triangular do entalhe e retangular. Demanda de aeração. Regular, jato descolado da parede. Irregular, jato parcialmente colado na parede. Calhas de vazão. Trata-se de uma calha com uma garganta obtida por uma lombada e ou estreitamento. Seção de entrada, garganta e seção de saída. Calhas ISO 4539. Seção de entrada, transição, garganta, transição e seção de saída. Calhas partial. Seção de entrada, transição, garganta, transição e seção de saída. Escoamento livre e afogado em calhas de vazão. Escoamento livre é caracterizado pela presença de um salto hidráulico devido à transição entre o escoamento crítico e subcrítico. Escoamento afogado é caracterizado pela ausência do salto hidráulico. Algumas calhas permitem a medição de vazão através dos níveis a montante e a jusante. Calhas versus vertedouros. Calhas apresentam menor perda de carga que os vertedores e servem para medir fluidos com sólidos em suspensão.
Os vertedores, no entanto, são mais baratos e mais fáceis de construir. Medição de vazão em canais por velocidade e área. Canais abertos por ondas acústicas ultrassônicas, Doppler e tempo de trânsito. Por ondas eletromagnéticas, radar Doppler e laser Doppler. Tubos parcialmente preenchidos através de medidores magnéticos de vazão. Medidores magnéticos de vazão em tubos parcialmente preenchidos. Através da medição separada de nível, por eletrodos, injeta-se uma corrente I num par de eletrodos e mede-se as tensões em pares posicionados em várias alturas. Capacitivo. Placas metálicas internas ao revestimento medem a capacitância entre a placa e o líquido. Por medição direta, através de medidores eletromagnéticos com bobinas horizontais. A milivoltagem gerada é medida entre o eletrodo e o anel de aterramento. Distribuição de velocidades em canais abertos. A distribuição de velocidades na superfície do líquido, o formato é similar ao dos tubos fechados. Na distribuição vertical de velocidades, o pico ocorre no centro da superfície do líquido e decresce na direção das paredes e do fundo do canal em linhas de isovelocidade. A isovelocidade média passa pelo ponto de aproximadamente 60% da profundidade do líquido. Medição de velocidade média por ondas radiantes. Ondas acústicas por efeito Doppler. Feixes ultrassônicos divergentes, inclinados no contrafluxo, medem a velocidade média através da diferença entre as frequências dos sinais emitidos e retroespalhados pelas partículas e microbolhas ao longo do percurso entre o fundo e a superfície do líquido. Acústica por tempo de trânsito. Feixes ultrassônicos paralelos inclinados no contrafluxo medem a velocidade média através da diferença entre os tempos de ida e retorno ao longo do percurso horizontal entre as paredes da calha. Ondas eletromagnéticas por laser e radar. Feixes divergentes de ondas eletromagnéticas inclinadas no contrafluxo medem a velocidade média através da diferença entre as frequências dos sinais emitidos e retroespalhados pela superfície. Referências feitas ao longo do texto, mais referências e leitura adicional recomendada.